Então, bom dia, sejam todos bem-vindos a este dia teresiano, na qual nós nos reunimos em comunidade para celebrar o dia da nossa tão querida baluarte, doutora da Igreja, Santa Teresa de Jesus. E hoje estou aqui diretamente da nossa sede, aqui da Missão Brasília, da comunidade, na residência da Casa Feminina, aqui residida em Brasilândia, né, no DF. Então, assim, estou aqui bem acompanhada com os nossos outros vocacionados, cada um já vai se apresentar. Você que está nos acompanhando, possa ir compartilhando desde já a todo esse momento, né, que a nossa live. Nós estamos nesse momento catequético, né, esse quiz aqui de perguntas e respostas sobre Santa Teresa. Desde já, você que está aí, você pode também fazer a sua pergunta, que alguns dos nossos bastidores vai chegar até nós, e nós vamos estar respondendo, né, as suas dúvidas, tirando as suas curiosidades também, se assim não soubermos. Né? E aqui a gente está para aprender junto. Se você tem alguma curiosidade ou algo que também queira compartilhar sobre ela, você também pode estar aí colocando. Eu me chamo Maria de Fátima, sou discípula da comunidade católica Novo Ardor, tenho 25 anos e hoje estou aqui para conduzir esse momento com vocês. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, meu nome é Christian. Hoje também, assim como a Maria de Fátima, sou vocacionado da comunidade católica Novo Ardor e sou da etapa do discernimento 2. Estou em Brasília fazendo missão desde 2024 e me alegra muito viver esse momento com vocês e partilhar também essa experiência com vocês, com todos que nos acompanham. Bom dia, meus irmãos. Eu me chamo Thiago, tenho 23 anos, sou natural de Zedoca e atualmente estou na missão Além Fronteiras de Brasília, estou no caminho vocacional, na etapa do aspirantado. Dou ao longo da minha vida para esta missão, né, tendo este contato maior com Deus, vivendo grandes experiências. Né? Faz 7 meses que estou aqui na missão e está sendo um momento de grandes frutos e de muita dedicação e comprometimento mesmo com esta missão. Olá, meus irmãos, me chamo Maria, tenho 19 anos, sou vocacionada da comunidade católica Novo Ardor, estou na etapa do discernimento 2, sou pré-discípula na comunidade, e hoje estou muito feliz de estar aqui com os meus irmãos reunidos nesse quiz, né, nesse momento catequético. Eu fico muito feliz em receber vocês aqui conosco nessa live tão especial. Sou filha de Deus muito amada, mulher, como eu já falei, vocacionada no Carisma Novo Ardor, e te convido a deixar nos comentários também, a gente quer saber como que você conheceu Santa Teresa, onde que você conheceu ela, e vamos participar deste momento interagindo mesmo nos comentários conosco, com esse momento muito divertido, descontraído, onde a gente vai conversar um pouquinho sobre a história dela, sobre a história dessa nossa baluarte tão querida, tão amada. Então, conosco durante todo este dia. Para bem iniciarmos, vamos fazer uma breve oração, para podermos conseguir caminhar o restante, né? Nessa intercessão de Santa Teresa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Teresa, virgem e esposa, especialmente chamada do crucificado, doutora da Igreja, permitir que, imitando-vos perfeitamente, eu possa cumprir a vontade e ganhar a amizade do sumo bem, antes de buscar as alegrias do mundo. Apesar de todas as minhas contradições e defeitos, dai-me força para seguir vosso exemplo e servir plenamente a Cristo, com aquela perfeição que Ele pede. Com o nosso auxílio, eu possa superar as dificuldades desta vida e merecer o repouso sem fim no céu. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, começando, né, a Santa Teresa, como a Eduarda já foi falando, você pode ir colocando
né? Como foi que você conheceu? Se você tem dúvidas, se você tem alguma curiosidade. E durante todo esse momento você pode estar aí colocando nos comentários dessa live, onde você está nos acompanhando, seja no Facebook, no Instagram, ou então no YouTube. E aí hoje, para começarmos o nosso primeiro bloco de perguntas que a gente dividiu, como vocês podem ver, vamos ver se eles estudaram, gente. Se a catequese está em dia sobre Santa Teresa. Agora é hora da prova. Brincadeiras à parte, mas nós estamos aqui para aprendermos juntos, então os meninos, eu escolhi cada um deles, né? Vocês podem ver, são jovenzinhos, né? Nós, queridos vocacionados da comunidade, para poder aprendermos um pouco também sobre a nossa baluarte, né? E nada melhor do que aprender em comunidade, né? Estudar nesse tempo e festejando o dia da de hoje. Então, que possa ser uma conversa bem leve, tranquila, natural. E aí, queria direcionar a primeira pergunta a... Tiago, na verdade. Vou perguntar ao Tiago. Qual é a cidade, né, de Água? E ali... Gente, essa pergunta... Isso mesmo. O meu celular não. Vamos lá. Eu só quero a nossa primeira pergunta. Vamos lá. Onde e quando nasceu Santa Teresa de Ávila? Então, Santa Teresa de Ávila, ela nasceu na Espanha, né? Em Ávila, e no ano de 1515. E este ano, neste período, era um ano marcado de muita fé, mas também de muitos desafios, né, nessa época. E Santa Teresa, ela, durante esse período, né, ela se mostrou uma mulher de muita fé, de muita coragem, e enfrentou bem esses desafios, né, na sua jornada, né, nesta vida dela, né, foi acontecendo ao longo do tempo. E aí, é interessante nós olharmos, né, essa cidade da Espanha, ela é conhecida por grandes muralhas que ela tem, né, enquanto que ela se tornou esse símbolo para Santa Teresa diante das suas meditações, né? Então, enquanto a gente vê o castelo que ela vai emitir, mais à frente a gente vai conhecer, e o quanto que o ambiente nos influencia, né? Influencia na nossa criação, influencia no modo de vida, influencia naquilo que nós iremos nos tornarmos depois. E para Santa Teresa também não foi diferente. Às vezes a gente pensa, é uma doutora da igreja, mas calma, gente, antes disso ela foi uma criança, cresceu numa família normal, serena, né? Ela tinha ali o seu temperamento. E a gente como a gente. E a gente como a gente. Então, assim, não tem essa diferença, né? Ela veio do mundo assim à toa, não. Ela nasceu no seio familiar e ali junto teve a sua comunidade, né? O local onde ela morava. E aí vamos para a nossa próxima pergunta, que é bem interessante, né? Que sonho ela tinha quando criança que já mostrava o seu desejo de santidade? Então, o grande sonho de Santa Teresa, né, era ver a Deus. E quando eu estudava, né, sobre essa parte aí, me tocava muito, né, porque ela ali, criança, tinha essa grande sede de conhecer a Deus, né, de se entregar para o Senhor totalmente, de corpo e alma. Esse era um grande desejo dela, né? Ela nem ligava muito para as coisas passageiras, mas como foi falado aqui, né, ela é gente como a gente, mas ainda assim esse chamado era maior, né, esse desejo de conhecer a Deus. E lendo, né, eu também vi que ela, junto com o irmão dela, o Rodrigo, né, queriam ir para outra cidade pregar, e o desejo dela era morrer por Cristo, né? Isso aí é uma coisa muito forte, assim, né, que me chama muita atenção, né, de morrer por Cristo, dar a sua vida por Cristo. E este grande desejo de conhecer a Deus. E é interessante a gente perceber nessa pergunta, né, nesse sonho de criança de Teresa, de pegar hoje, né, perguntar qual é o seu sonho, qual criança que vai dizer isso, né, eu quero morrer para ver Jesus. Às vezes a gente fala, né, quem quer ir para o céu? Todo mundo, eu, aí, quem quer morrer para ir para o céu? Aí, então, eu não quero morrer agora. E também uma frase, né, que chamou a atenção, né, que fala nos escritos dela, né, que ela disse que ela
que é ver Deus, e foi para isso que ela nasceu, né? Foi para, já desde pequena, ela teve essa grande chamada no coração, né? Querer ver Deus, e foi para isso que ela nasceu, já ter essa resposta dentro de si, né? E aí é interessante, ter um episódio da vida dela de Tereza que eu acho muito legal. Que ela pega o irmão dela e eles fogem de casa, né? Que como eu estava dizendo, com o intuito de dizer assim, ir para a terra dos bons, né? E lá mora o amor de Cristo, né? Eu quero ver Cristo e tal. Eles queriam ser mártires, né? A partir de criança, e Tereza foi. Eu acho engraçado isso quando o caminho antes dela traz eles de volta. O gesto ali nos revela a grandeza daquele momento, né? Uma alma feita para Deus, né? Que desejava o infinito e não se contentava só com o passageiro. Ali já foi dando sinais. A gente vai vendo, às vezes, percebe que quando chega para chegar a grande doutora, né? A Santa Vontade dos Mosqueiros, que é Santa Teresa d'Ávila, aí nós esquecemos daquilo que vem atrás, né? Dessa grande mulher, dessa grande doutora, que era uma simples criança que ali aprontava quando mais nova, e desde já, né, o Senhor já dava sinais de sua vocação, né, trazia esses sinais de santidade. Às vezes a gente fica, nós aqui enquanto comunidade vocacionados, né, nós temos um caminho de consagração da comunidade, onde passamos 7 anos, né, estudando, ali interiorizando, nos autoconhecendo, realmente fazendo esse momento de autoconhecimento, para chegarmos a conhecer verdadeiramente a nossa vocação, para sermos capazes de responder ao chamado que o Senhor nos faz, de acordo com aquilo que é o sonho de Deus, né? É vontade dele para nós. E a gente às vezes esquece que a nossa vocação, o Senhor vai dando sinais desde a nossa infância. Né? É nas brincadeiras, é nas conversas, é nas falas, nos pequenos detalhes do dia a dia, o Senhor vai mostrando esses sinais de vocação. Né? A gente às vezes esquece e passa despercebido muitas vezes. Porque é somente criança, né? A gente não dá ali, não liga tanto. Mas quando a gente chega nessa etapa, né, onde a gente quer se descobrir, aí a gente vai percebendo com mais importância cada detalhe. Alguém comentar? Eu acho interessante porque você citava essa parte de ser criança, na parte de preocupar da criança, da entrega da criança e tudo mais. E é interessante como quando a gente ingressa no caminho vocacional, quando nós iniciamos esse caminho com Deus, e principalmente também quando nos aprofundamos no estudo de Santa Teresa, também percebemos que dentro da nossa caminhada, muitas vezes somos também como crianças, né, necessitadas ali de viver essa entrega. E enquanto criança, quando nós não vivemos, nos recusamos a nos entregar, penso que dentro de nós, no nosso coração, fica um grande vazio, né? Uma inquietude muito grande, porque é natural da criança se entregar, é natural da criança se dar por inteiro, sem reservas. Né? E nós, enquanto crianças, nesse caminho de consagração, nesse caminho de santidade, quando nós não vivenciamos isso, nos acarreta muitas dificuldades. Então, eu refleti sobre isso e também da importância de nos fazermos concretamente no dia a dia crianças, para alcançarmos também, como Santa Teresa, o coração de Jesus. E aí, você, né, tiver alguma observação, quiser também partilhar conosco um pouquinho, você também pode estar aí fazendo isso, nos comentários, né, gente? Não deixe de interagir, porque isso também é importante. Próxima pergunta, Tiago. O que motivou a Teresa a entrar no convento, mesmo com o pai comum? Então, para responder essa pergunta, né, é interessante voltar que, como a gente já falou há pouco, né, que Santa Teresa, assim como nós, ela tinha amizades, né, tinha esse desejo também, assim, tanto de estar com Deus, mas ela também teve aquele contato com o mundo também, né? Mas só que a sede por Deus era muito maior. Então, isso foi o que levou a ela a responder esse chamado, né? Essa sede do amor por Deus, essa entrega total, né? De se entregar total, de se entregar na sua totalidade a Cristo, né? De ver que o Senhor é a que complementava, a que trazia esta alegria ao seu coração, né? Essa sede de amor total e amor verdadeiro. E é interessante que o Tiago falou no início da fala, sobre essa vida exterior que Teresa teve,
né? Às vezes a gente só olha para o interior, quanto que ela é dedicada hoje, né? Na cultura da igreja, em oração. Nos ensina sobre a oração, principalmente a oração interior, silenciosa, e o quanto que ela provou também, né? Dessa parte mundana, né? Do mundo mesmo, das coisas que ela oferece. E aí, ela teve amigos, ela gostava de conversar, né? Ela de se arrumar, ela lia também muitos livros. Então, assim, jovem como jovem, quem é que não gosta? Quem não gosta de ter amigos para conversar, para poder distrair, partilhar um pouco sobre a vida? Quanto nós aqui nós dizemos, a vida fraterna é maravilhosa. Né? A gente riu assim, mas é porque realmente nós somos seres humanos, né? Nós somos humanos. Então, assim, somos pessoas reais. Né? A gente tem as nossas fraquezas, nossas limitações, as nossas imposições, as nossas ideias, opiniões. E o amor do Senhor, né? O carisma inovador, aqui falando enquanto comunidade inovador, nos dá essa graça de vivermos todos juntos em comunhão, né? Em fraternidade. E ver também isso de Teresa, né? Apesar dela estar lá no mundo, de ter essas coisas ao seu redor, ela tinha essa sede maior, né? Esse desejo maior, essa coisa mais interior, aprofundar essa vontade, assim, tenho tudo, mas ainda me falta tudo, né? Tipo assim, ainda me falta. Eu tenho aqui, mas ainda quero mais. E aí, pode falar. Não brinde, gente. Eu acho que uma frase muito bacana de Santa Teresa que encaixa muito nesse tema é que ela fala que quem ama faz comunidade. Então, é muito bom ver toda a história dos santos, toda essa trajetória, porque a gente vai ali se identificando também, né? Olhando assim, nossa, olha a vivência de Santa Teresa, olha o nível de santidade que ela chegou. Então, é como aquela frase que o São Paulo falava, né? Assim, as jovens não têm as mesmas de ser santos, né? Então, dá uma esperança renovada daquilo que a gente precisa fazer e daquilo que a gente é chamado a ser, né? Em comunidade. Então, se apoiar uns nos outros, confiar uns nos outros, mesmo que a vida comunitária, ela é difícil, mas ela te santifica. Ela te faz sorrir, ela te faz gargalhar e é leve. No final das contas, é leve, se for sua vocação realmente a estar junto, a estar perto, a estar unido, é incrível. Só complementando, né, também outra frase que lembrei, né, Santa Teresa, que ela fala, né, que não há com que se compare a grandeza de servir um bem tão grande. E quando ela fala isso, né, ela vem ensinar a gente a se entregar a este amor verdadeiro, né? E muitas vezes viver esse amor verdadeiro exige renúncia da gente, né? Exige um esforço maior, uma dedicação maior, a que cada um possa se entregar, né? Neste amor verdadeiro, né? Que muitas vezes não é fácil. A gente sabe que tem sempre os percalços, tem sempre obstáculos, mas é persistir, né? Persistir que a gente também consegue viver este amor verdadeiro, renunciar, né? Porque a renúncia muitas vezes é difícil de muitas coisas, mas que a gente ao longo do tempo, né, com oração, com a dedicação, com esta entrega total, a gente consegue realmente viver este amor verdadeiro, a entrega total, como ela fala. E para darmos continuidade, qual virtude que marcava mais a sua personalidade? Então, uma virtude que marcava muito a personalidade de Santa Teresa era a alegria, né? É interessante ver isso porque quando a gente lê, né, os escritos de Santa Teresa, a sua história, a gente vê que ela tinha um temperamento muito forte, né? E mesmo com esse temperamento forte, ela conseguia, ali naqueles momentos do dia a dia dela, ofertar ao Senhor, né, aqueles momentos, ofertar ao Senhor aqueles momentos e viver essa alegria. Assim como a gente tem aqueles momentos de partilha, né, esse momento de partilha, de estarmos juntos, né, comemorando, aqueles momentos ali junto com as irmãs do castelo, né, ela via aquela oportunidade dessa alegria no momento de louvor, de cantar, que ela cantava também, né? E ali ela via essa oportunidade de viver essa alegria e a determinação, né, de viver essa determinação, de ser determinada a este amor de Deus. E, como disse, né, não é fácil o caminho. Muitas vezes a gente tem muitas dificuldades no caminho, tem dias que estamos naqueles momentos mais difíceis, tem dias que estamos mais alegres, mas mesmo assim a gente ofertar uma alegria, mas não uma alegria superficial, mas uma alegria no sentido de
de estar ali com o outro, de se alegrar ali com o outro. Isso é muito interessante, principalmente no meio comunitário, né? Que no meio comunitário, quando se vive bem no meio comunitário, a gente percebe, como vai conhecendo os irmãos, a gente percebe quando o outro não está bem e a gente vai aprendendo, né? A ir ao encontro do outro, né? Para poder saber como ajudar, como foi falado durante a nossa novena, né? De quando a gente perceber nessas desesperanças, que muitas vezes vem a desesperança da gente, vem essa inquietude, essas dúvidas, e muitas vezes vem o desejo também de desistir. Mas a gente também, como irmão, vivendo essa entrega total, né? Vivendo este amor, e de encontrar o irmão, para poder ajudar também o irmão a persistir nessa caminhada, né? E ser esta semente de esperança na vida do nosso irmão. E para finalizarmos, né, esse primeiro bloco, já, e falamos um pouquinho mais dessa parte do início da Teresa, né, enquanto criança, nas infâncias, e aí percebemos o quanto que a Teresa era essa mulher, né, desde novinha, com esse coração inquieto, né, de buscar sempre, desde a infância, o verdadeiro amor, né, o Cristo ressuscitado ali. E mostra para nós que a santidade não vem pronta, não é? Eu não acordo santo. Eu nasci e acordei santo. Não. Né? Mas sim é um caminho de amadurecimento, um caminho de lutas, de entrega, de cada vez mais ali total a Deus, né? Esse abandono total. E para finalizarmos, a gente vai ouvir a canção. Tiago vai cantar aqui para nós. Então, esta música, né, ela vai falar muito desse primeiro bloco. Só um momento. A gente está com algumas interferências no som. Pode? Pode? E aí? Um dia sai, meu povo, vai dar certo. Fica aí, vai embora não. Enquanto isso, aproveita esse momento que a gente está ajeitando, ajustando o som, e coloca aí nos comentários se você participou da novena. Quem acompanhou, nós estivemos online, né, no nosso Meet, todas as noites, desde o dia 6 de outubro, nós estávamos em preparação para esse grande dia, para essa festa, e de podermos celebrar, né, essa vida dessa doutora, dessa baluarte. Vamos tirar a meia dele. Pode, gente. Pode. Tivemos aqui alguns problemas técnicos, né? Mas já voltando aqui novamente para nossa live, eu escolhi uma música que ela vai falar muito sobre essa primeira parte do bloco da vida de Santa Teresa, né? Que é Chamar-te-me aqui estou. E o Senhor muitas vezes ele faz esse chamado a gente, assim como ele fez a Santa Teresa, né? E a gente responder esse chamado de uma forma verdadeira, de uma entrega verdadeira. E esta música fala muito sobre isso, né? Então, vamos lá. É só um trechinho bem curtinho. Senhor, chamar-te-me aqui estou. Chamar-te-me aqui estou. Chamar-te-me aqui estou. Senhor, chamar-te-me aqui estou. Chamar-te-me aqui estou.
Oh, oh, chamar-te-me aqui estou. Então é isso. Então, agora nós vamos para o nosso segundo bloco, né? A gente vai falar um pouco sobre a reforma e o caminho espiritual, né? Que Teresa fez, que teve na vida dela. Podem ser. Preparado, Cristian? Mais do que isso, impossível. Então, muito bem. Continue acompanhando a gente, mande seu comentário, viu? Pode interagir com a gente. O que você gostou da música? O que você achou da música? O que você está achando? Alguma dúvida? Já vai mandando nos comentários. Então, Cristian, o que significa a reforma no Carmelo? Bom, a reforma dentro do Carmelo significa um movimento de renovação que Santa Teresa iniciou dentro da sua ordem religiosa. Por quê? Porque ao longo do tempo, ao passar do tempo, ela foi percebendo que alguns ideais, como por exemplo da oração, da pobreza e da simplicidade, foram se esvaindo, foram se dissipando e já não era mais uma realidade vivenciada por muitos. Dessa forma nasceu também o desejo de Santa Teresa de retornar às suas raízes, retornar às raízes, à essência daquilo que era, de fato, servir ao Senhor como uma irmã dentro de um convento, né, dentro ali da sua vocação, da realidade que o Senhor a havia chamado. E vale também lembrar que a reforma aconteceu, antes de tudo, dentro do coração de Santa Teresa, porque tudo aquilo que ela fez, todos os atos dela, foi um reflexo da experiência e do tocar de Deus no seu coração, que ocorreu, como eu falei, antes de tudo, no seu interior. E aquilo foi refletindo, e hoje, como nós conhecemos ali os carmelitas descalços, nós vamos falar mais à frente, mas que fique essa mensagem para nós. A verdadeira renovação dentro da igreja, ela acontece, antes de tudo, com a minha conversão pessoal. Eu não posso querer mudar o mundo, não posso querer mudar as coisas ao meu bem prazer, ou porque eu quero, ou porque eu acho que assim seria melhor. Não. Isso tem que ser algo que parte do interior, do coração, da conversão pessoal. Santa Teresa não quis mudar o mundo. E ao contrário do que talvez a maioria de nós, né, teríamos esse impulso, ao contrário de nós, Santa Teresa não fez isso, não teve este ato por, como eu posso dizer, egoísmo ou então vaidade. Ela não fez isso para alcançar status, ela não fez isso para ser reconhecida. Mas tudo isso, como eu falei, foi um reflexo da intimidade e da escuta, da vivência assídua da oração, da simplicidade de coração e da pobreza diária que levou ela a essa intimidade tão profunda com o Senhor, a ponto de se destacar justamente nisso, nesta vivência filial da vontade de Deus. Eu acho muito bom você ter falado dessa forma, porque eu acabei lembrando até da nossa live vocacional, que o nosso fundador falava, né? Deste grito que o Senhor suscitava no coração dele, restaura a minha igreja, né? E eu acho que com Santa Teresa aconteceu mais ou menos isso, né? O Senhor gritava para ela, né? No seu coração, restaura, né? Reformula, vai agindo, vai fazendo diferente. E ela teve essa coragem, essa fortaleza, né, de escutar essa voz de Deus e reagir com ousadia. E essa graça que nós também precisamos ter, né? Como eu falei, Santa Teresa deixou-se ser reformada, deixou seu coração ser reformado, remodelado às mãos do oleiro, às mãos do amado. Nós também precisamos, meus irmãos, nos deixar sermos reformados, sermos remodelados à vontade do Senhor, porque muitas vezes nos encontramos ali com uma parte da argila um pouquinho para lá, um pouquinho amassada, mas nós precisamos estar na forma do Senhor e nos deixar sermos reformados assim como Santa Teresa se permitiu. E é interessante percebermos, né, essa pergunta justamente sobre essa reforma dela toda, como os irmãos aqui já estavam falando. É importante essa mudança interior, né? Esse querer mudar, né? Esse se doar realmente, se fazer ali esse barro, né, moldável, nessa argila, como a gente estava falando, modelado ao Espírito Santo, às mãos do oleiro. Assim, ela nos traz esse grande ensinamento para nós, né? Que antes de tudo, antes de pensar mudar, né,
vamos aqui pensar, né? Vou mudar a comunidade, vou mudar, assim, as atitudes, algumas coisas, mas o Senhor nos convida a mudarmos primeiro, a essa conversão pessoal, né? Dia após dia, em todos os momentos, nós temos essa oportunidade. A gente acha difícil? É complicado. É difícil. É como... Com certeza. Então, assim, é fácil, às vezes, a gente encontrar a nossa vontade? Não é. Principalmente quando aqui, falando que temos 4 pessoas bastante opiniosas, que defendem a sua opinião até o fim. Eu quero estar certo, e é isso. Tem que ser assim, porque eu tô dizendo. Nada melhor do que o próprio testemunho vivo aqui. Você tem 4 pessoas que têm essa opinião forte. Mas, assim, essa oportunidade que nós temos de fazer diferente a cada momento, de pensarmos em cada situação, de ver a oportunidade de realmente ganhar o céu, não de perder, porque às vezes a gente entra numa conversa, numa discussão ali, a gente está trocando opiniões, ideias, acaba que vira uma discussão, e aí, em vez de eu formar o outro, de eu fazer essa parte de, como Teresa fala, né? Espiritualmente, de deixar o Senhor em mim modelando, eu quero amassar o outro mesmo, quero quebrar o jarro que ele é. Que vontade de tacar você no chão. Quem vai te remodelar agora é eu. Jesus. E aí, assim, nós perdemos, né? Com atitudes simples. O nosso céu vai perdendo ali a nossa santidade com coisas bestas, que às vezes a gente passa o tempo e a gente, meu Deus, né? Eu não acredito que eu pequei, eu caí por conta disso. Mas é real, né? E nós somos humanos e isso está na nossa natureza. Essa inclinação para o mal. Mas, assim, nós devemos lutar contra isso. É uma grande luta. Ser cristão e ser católico, principalmente, é simples, mas não é mole, não. Se fosse fácil, irmãos, né, a gente não ia ter tantas histórias, né? Teresa, para chegar onde ela chegou, foram lutas, né? Batalhas, lutas espirituais, momentos de aridez, e ela é este grande exemplo para nós de perseverança, né? De esperança, de ter essa esperança viva. Então, falando de esperança, né? Essa aqui eu não sei, pra ser bem sincera. Mano. Eu fiquei agora, mas ainda bem que a gente já tinha visto um pouquinho antes, mas eu não sabia dessa. Achei muito interessante essa pergunta. Qual foi o primeiro Carmelo que Santa Teresa realizou essa reforma? Bom, o primeiro convento que Santa Teresa iniciou nesse movimento de reforma foi o convento São José, fundado em 1562 na cidade de Ávila, na Espanha. E era uma casa pequena, né, com poucas irmãs, mas que ali, naquela quantidade reduzida de pessoas, representava aquele dito que a gente conhece, né? Qualidade é mais importante do que quantidade. E elas viviam exatamente isso, essa qualidade profunda de oração, essa qualidade profunda da intimidade com o Senhor. Buscavam ali Deus constantemente nas suas orações e não importa a quantidade, né? No caso delas, principalmente, elas viviam a entrega filial com Deus. E, posteriormente, nasceu o Carmelo Descalço, né? E uma grande graça. E eu, refletindo sobre isso, às vezes eu penso também que o nosso coração, muitas vezes, é esse espaço, né? Estreito, esse espaço reduzido, que muitas vezes se encontra meio vazio, com algumas coisas aqui e ali, meio desorganizado, né? Mas nós precisamos também, né, fazer da nossa vida a vivência que aquelas irmãs tiveram, né? Apesar do lugar reduzido, das dificuldades que certamente elas enfrentavam, apesar de serem poucas, né? Porque a gente sabe que a messe é muito grande, os operários são poucos, mas que o diferencial ali foi a confiança em Deus, foi ali a busca pela intimidade, né? Fazendo com que elas também tivessem uma grande experiência enquanto comunidade, enquanto ali pessoas reunidas, né? Enquanto, como posso dizer, irmãs. Elas viviam essa fraternidade de forma muito assídua. Então, é uma grande graça, tem que ser também para nós essa fonte de motivação constante. Alguém tem algum comentário? Quer comentar alguma coisa? Então, eu vou refazer a pergunta que eu fiz mais cedo para vocês que estão aqui conosco, nos acompanhando. Aonde que você conheceu Santa Teresa? Foi aqui com a gente? Foi durante a novena? Foi em algum outro momento? Partilha nos comentários, a gente também quer saber. Então, vamos para a nossa próxima pergunta.
Quem foi o grande colaborador de Teresa na reforma masculina do Carmelo? O grande colaborador de Santa Teresa foi São João da Cruz. Ele era um jovem sacerdote, um carmelita, dado a uma grande experiência profunda de oração, dado a intimidade com o Senhor. E Santa Teresa viu ali, em São João da Cruz, uma alma semelhante a dele, uma alma semelhante a dela, aliás. E dali, posteriormente, os dois juntos iniciaram a reforma dos carmelitas homens, né? E posteriormente iniciaram ali, concretizaram o Carmelo, os carmelitas descalços, né? E foi uma grande graça, né? E isso permanece até hoje na nossa igreja, apesar das dificuldades, porque a época não era fácil, principalmente na pessoa de Santa Teresa, que era uma mulher, então isso só dificultava também as coisas. Nós iremos falar um pouco mais à frente sobre isso, mas é interessante ver como que, apesar das limitações constantes da época, das dificuldades que cercavam, não faltou coragem, não faltou ousadia para poder prosseguir. E também tiro uma conclusão de tudo isso, dessa meditação, que é o valor da amizade, né? O quão importante foi essa união fraterna de São João da Cruz com Santa Teresa. Quão importante foi e quão importante é encontrarmos a verdadeira amizade, este tesouro de Deus que nos leva e que nos conduz ao céu. Você falou aí de perseguição, dificuldade, e a nossa próxima pergunta vai passar por esse caminho aí. Olha, por que Teresa enfrentou tantas críticas e perseguições? Bom, primeiro porque a vida de Santa Teresa era um grande desafio à acomodação da época. Porque muitos, naquele dado momento, passaram a se contentar com o mínimo, passaram a se contentar com o raso. Ou seja, e muitos de nós vivemos assim em nossa caminhada. Quantas vezes não é melhor para nós molharmos apenas o pé do que nos aprofundarmos, mergulharmos profundamente no oceano da graça de Deus, né? E foi isso que Santa Teresa fez. A vida de Santa Teresa foi esse desafio à acomodação da época, porque impulsionava, incomodava os corações acomodados a, não, realmente preciso mudar de vida. Aqueles que não queriam mudar de vida se revoltavam. Aqueles que se abriam a isso buscavam uma nova vida. Então é interessante ver isso. Também pelo fato, como eu falei, de Santa Teresa também ser uma mulher naquela época, e elas não poderiam falar muito, não tinham muita fala, e aqui não tem nada a ver com ideologia, então nós não estamos falando de ideologia, não tem nada a ver com isso, né? Mas que naquela época é um fato, né? As mulheres não se comunicavam muito nesse sentido, principalmente quem dirá fazer uma reforma dentro de um Carmelo, né? Então, Santa Teresa teve esta ousadia, por isso enfrentou também, creio eu, muitas críticas, mas que a perseverança no final de tudo, mais uma vez prevaleceu, essa esperança de que se o Senhor pediu, se o Senhor quis, desde o momento da nossa abertura, então se realiza. E é legal, né, interessante, porque às vezes nós passamos por isso, né, diante da sociedade. Vocês estão ficando doido, louco, besta, tipo assim, são baratas, né, de igreja, são beatos. Você que nos acompanha, tem a sua vida pastoral, né, você que é jovem também, e às vezes passa por isso, né, os amigos começam a falar, e aí as influências externas, às vezes querem falar mais alto do que os nossos valores, né, daquilo que nós fazemos em nós, da sede que nós temos, da vontade de nos entregarmos. Às vezes nós deixamos que isso influencie ainda mais, né, na nossa realidade. E aí Teresa, ela fala, né, é uma fala muito, desde quando eu vi a primeira vez, acho que eu tinha 12 anos, que isso me encantou na vida de Teresa, né, quando ela falava assim: Senhor, se é assim que tu trata os teus amigos, né, por isso não me admira que tu tenha tão poucos, porque assim, tu oferece a cruz, humilhações, né? Assim, a gente passa por tanta coisa, por perseguições, né? Pessoas às vezes que estão ali e realmente fazem mal para você, né? Particularmente eu venho de antes de chegar na comunidade, né? Cheguei aos meus 20 anos. Que pena, eu fico assim, eu me sinto triste porque conheci tão tarde, né? Tipo assim, tarde te achei. E tive uma vida antes, né? E aí, principalmente, uma vida ativa pastoral, né? Participava de alguns pastorais. E, gente, como tem gente chata, né? Às vezes tem gente que nasceu para
para ali fazer perturbação mesmo, né? Para te tirar do eixo, tirar essa. Eu fico olhando, meu Deus, como que essa pessoa tá na A sua cruz. Não, e tinha vez que eu realmente olhava para Jesus e Sagrada, dona de Capela, né? Lá em Sobral, lá na cidade de Ceará, na cidadezinha do Ceará. E eu olhava o Senhor, como é difícil, né? Permanecer diante de ti, diante de tudo isso. Principalmente por eu ser jovem, né? Eu digo isso para vocês que estão nos acompanhando, quem for ver essa live, né? Você que é jovem, e tá difícil, vai continuar, mas não desista. Vai continuar, mas com Jesus a caminhada fica mais fácil. Não desista, gente. Você não segura a cruz sozinho. Isso mesmo, né? Você tem os santos, você tem Jesus, e só Deus basta, realmente. É só Ele. Não tem sentido eu ir por conta de outras pessoas, por conta de amigos, né? Por conta de obrigações. Isso nada vai te sustentar. Eu digo logo, você só vai ter só desgosto, você vai se magoar ainda mais, não vai ter sentido, não vai fazer para você. Então, assim, Deus, né? Só Jesus. Ele é o nosso verdadeiro tesouro, ele basta. E é como eu falei, as dificuldades vão sumir? Não, vai aparecer ainda mais. Quanto mais você quer, mais vai aparecer. Mas aí é onde a gente fala, né? Os verdadeiros amigos do Senhor são aqueles que permanecem fiel, né? Aqueles que permanecem firmes diante de tudo aquilo que desmorona. E agora, para nós finalizarmos, né, o nosso bloco. Tem mais uma pergunta. Tem que ser rápido, mas vai ser só mais uma pergunta. Gostei muito das suas respostas. E agora eu quero uma frase que finaliza todo esse, resumindo tudo, assim, do que foi a reforma. Só Deus basta. É o que é a frase que resume tudo isso, né? Porque tudo basta para. Isso mesmo. É uma frase que resume todo o nosso bloco. E só uma curiosidade, né, para vocês que estão nos acompanhando. Teresa, ela fundou 17 conventos, né, ao longo da Espanha, ali viajando em carroças. Não, gente, ela não viajava, não era numa carruagem de princesa, maravilhosa. Era em carroças, né, às vezes andando ali, enfrentando estradas perigosas, doença, cansaço, mas sempre levava consigo, né, a cruz do crucificado, né? Isso ela nunca deixou, porque isso era símbolo de confiança total em Deus. Para ela, ali era onde dizia, né? Eu sou filha da igreja. E essa frase expressa ali toda a sua fidelidade inabalável à fé, né? E a missão que Deus lhe confiou. Então, vemos aqui que ela não é só uma mulher que tinha um desejo de santidade, mas ela fazia acontecer, ela buscava, né? Ela era essa mulher ousada, corajosa, né? E missionária, né? Às vezes nós passamos por tanto caminho durante a nossa caminhada e faz passar os pensamentos, né? Ah, eu quero desistir, né? Já não dá. Pega um sol, né? Sai 3 horas da tarde, um sol, 9 horas ali, e às vezes chove nós mesmo aqui, nosso dia a dia, às vezes, meu Deus, a gente fica se escondendo, procurando a sombra de um fio para poder passar. E Teresa era essa que mostrava, né? Diante de tudo, ela estava ali firme na promessa de Deus, né? Ela não deixava que as influências externas abalassem o seu interior, abalassem aquilo que estava. Então, ela nos ensina que reformar, né? O mundo começa ao reformar o nosso coração. Quem se entrega a Deus com confiança nessa caminhada, né? E não sozinho. Temos uma música. Ela cantou. Mais uma música. Então vamos lá, né? É uma música que resume também este bloco, né? Eu peguei a mensagem central do tema, né? Que é sobre a reforma do castelo, né? Que foi essa grande missão que o Senhor confiou a Santa Teresa, né? E esta música vai falar sobre isso. Um dia, como qualquer outro dia, o Senhor me criou para uma grande missão. Um jovem, como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou para uma grande missão. Eu nada sabia
eu nada entendia, eu nada previa de uma grande missão. Eu me encantei, me apaixonei, o barco larguei por uma grande missão. Eu disse sim ao Senhor, eu disse sim por amor. Pronto para ir eu estou para uma grande missão. E agora nós damos abertura ao nosso terceiro bloco, né, onde a gente vai falar um pouquinho sobre os ensinamentos e os escritos de Santa Teresa. Então, né, esse bloco é comigo, né? Então, vamos lá. Então, para começar, né, esse bloco, a primeira pergunta, né, que eu faço é para você. Aqui estou. Qual é o livro mais famoso de Santa Teresa, onde ela conta toda a sua vida interior? Santa Teresa, ele vai falar sobre uma autobiografia. Foi ela mesma que escreveu, porque o seu confessor pediu, né, assim ele quis, e ela escreveu por obediência. Então, ela mesma vai falar ali, né, nos seus escritos que... Desculpa, gente, viu um probleminha aqui. Deu certo? Desculpa. Continuando. O livro de Santa Teresa é uma autobiografia que ela escreveu porque o seu confessor pediu que ela escrevesse, né? Então ali ela vai trazer muita humildade, muita alegria, até mesmo muito humor, porque ela vai falar mesmo isso. Ela escreveu por obediência. Ela escreveu porque queria, porque o seu confessor queria, assim, né, algo mais concreto daquilo que ela vivenciava, nossa experiência íntima de oração, nossa experiência que ela tinha interiormente mesmo. E isso é muito bom para nós, porque nós conseguimos enxergar também a grandiosidade daquilo que Deus, das obras que Deus fez na vida. Nas obras que Deus fez na vida de Santa Teresa, e isso é maravilhoso. Então a gente consegue enxergar, ver concretamente, ver mais concretamente aquilo que o Senhor fez e também conseguir, né, pela intercessão de Santa Teresa, vivenciar ali, né, desejar vivenciar os caminhos, vivenciar cada morada, adentrar cada morada, ter essa esperança, como o nosso fundador falava ontem, né? Ter este desejo de adentrar as moradas diariamente, assim, uma alma que deseja, uma alma que anseia mesmo alcançar essa intimidade com o Senhor. Muito bom. Então, vamos logo para a próxima pergunta, né? Estamos já com um tempo bem curto. Então, que outro livro é considerado o seu tratado sobre a oração? O livro é considerado assim, Tratado sobre as Orações de Santa Teresa, com certeza é o livro das moradas, né? Ou Castelo Interior. Mas esse livro ele é incrível, aliás, faz parte do nosso caminho vocacional, né? Temos 7 anos de caminho de consagração. Nesse caminho a gente vai estudar em cada ano as moradas de Santa Teresa, né? E ontem a gente estava até comentando aqui dentro de casa, né? A gente achava que cada ano a gente entrava numa morada. E aí, quando você terminasse o 7º ano, já estava na 7ª morada, que já era consagração. Mas é um sonho, é um desejo, é uma esperança, né? Que tem que brotar mesmo no nosso coração de caminhar dia após dia, como fala a música Graça das Graças, né? Errando, caindo, levantando dia após dia, assim, podendo ou não, rastejando embora em pedaços, chegar até o fim. Mas esse livro ele vai falar muito dessa oração, né? Santa Teresa descreve a alma como um castelo interior, castelo de diamante, como esse castelo é grande, como esse castelo
é bonito. E dentro daquele castelo há um grande diamante, né? Que é o Senhor. E ele vai estar no centro desse castelo. Que lá no início vai ter as servandígias, os bichinhos, as quedas, as dificuldades, mas que o caminho do cristão é querer e desejar, almejar a sétima morada, que é ali a plenitude com Deus, né? Que é ali aquela união perfeita. Aproveitando, né, que você falou um pouco sobre as moradas do castelo interior, o que significa essas moradas e o que Teresa descreve sobre o castelo interior? As moradas, elas vão se classificar, né, como eu já estava falando, em pequenos passos, né, da vida cristã, em pequenas vitórias que o cristão vai fazendo para entrar na intimidade com o Senhor. Então, ali na primeira morada, por exemplo, nós vamos ver que existem ainda muito do mundo que chama a pessoa, muito da voz interna que vai chamar a pessoa. Ali naquela segunda morada também há aquela luta com o pecado ainda, mas um pouco mais de desejo. Então, ela vai descrever as moradas exatamente como o caminhar da vida cristã até chegar a essa plenitude com Deus, né? E também convido você, o nosso tempo já está apertado, mas eu convido você, acaso que você não tenha participado da nossa novena, ela está salva aqui no nosso YouTube, então vai lá procurar, a gente vai falar dentro da novena de cada morada, assim, vamos ter todas as pregações lá dentro, explicando direitinho, resumidamente, um pouco mais alargadamente sobre cada morada. Então, acompanhe, viu? Não deixe de perder, não saia dessa live sem salvar essa playlist para você ir assistir durante o seu dia, hoje, ou então amanhã, ou durante a semana, mas não perca essa oportunidade de estudar, isso é muito bom. Você poderia citar uma frase de seus poemas, suas orações para a gente? Eu acho que uma frase que... Então, nós estamos falando muito dessa frase desde o início, né? Eu acho que ela rodou em torno dessa catequese que nós vemos, que é: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus passa. Então, essa é a frase que, assim, realmente rodou em torno disso, e é uma frase que te dá esperança, que te faz querer estar próximo, te faz querer ter essa confiança em Deus, né? E acreditar que Ele está ali, que Ele proverá e que Ele está provendo na nossa vida. Teresa, ela é uma pessoa que fala muito sobre orações, né? Sobre oração. Que conselhos ela dá sobre orações? Tem uma frasezinha aqui que eu separei que eu acho ela muito bonita. E eu vou falar essa frase assim para resumir tudo, porque realmente o nosso tempo está muito corrido. Ela vai falar: a oração mental, na minha opinião, não é senão um trabalho de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Então, também aqui, só para exemplificar essa frase, nós vamos ter nas pregações ao longo, principalmente na primeira pregação, na última pregação, né, que o nosso fundador ele falava dessa questão da oração silenciosa, né, o quanto nós precisamos nos silenciar, nos calar, para que o Senhor possa falar conosco, para que nós possamos escutar a voz do Senhor. E como a Fran ia dizendo, né, são nas pequenas coisas lá no início, né, são na nossa infância, são em detalhezinhos da nossa vida que o Senhor vai se revelando, que o Senhor vai mostrando os traços da nossa vocação, os traços do nosso chamado. Então, às vezes, momentos que a gente acha que é normal, que é não sei o quê, mas o Senhor mostra ali uma grandiosidade do seu amor, mostra ali uma grandiosidade do seu carinho, do seu cuidado, e vai ali usando daqueles meios para nos formar, para nos amar, para mostrar os traços de onde Ele nos chama a estar. Muito bem. Então, nós chegamos agora no fim deste bloco, né? E para encerrar, né, este bloco, mais uma música, né? Só antes de você cantar, eu queria falar um pouco, né? Essa parte toda. Santa Teresa nos deixa uma missão, né? Que nas tarefas diárias feitas com alegria, né? Espontaneidade, nos leva a essa vida interior, nos leva a essa busca pela santidade. Uma frase dela muito famosa também, que é: no meio das panelas, Deus está também ali no meio das panelas, né? E dos tachos. Ou seja, ela vem nos dizer que por meio da nossa rotina, da nossa vida diária, nosso trabalho, escola, faculdade, né, na igreja, né, ali na sua vida missionária, o Senhor está em cada momento se feito, né, com amor,
né? A nossa vida pode ser uma oração ao Senhor durante todo o dia, desde a hora que você acorda à hora que você vai dormir. É uma oração de louvor, é uma oração de agradecimento, né? Uma oração de súplica. É uma oração que você vai fazendo durante todo o dia, mas sim se as suas atitudes, se as suas ações são feitas com amor, porque senão nada vai adiantar. Né? Às vezes a gente passa o dia inteiro, a gente acorda, levanta, dorme, acorda de novo e só pensa no cansaço, né? No trabalho que deu. Né? Diz, Senhor, mais um dia que passou e passou voando. E você esqueceu até de agradecer ao Senhor. Né? Às vezes não fez nem o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Só acordou, vestiu a roupa de guerra, foi para o trabalho, pegou o trânsito, para a luta e esqueceu de agradecer o principal, né? De fazer o principal. Ao menos de rezar, de silenciar, de buscar viver esse momento íntimo com o Senhor. Não tive tempo de ir para a igreja, não tive tempo. Gente, é difícil você falar assim, tem 24 horas, não tive tempo. Bem, mas assim, em algum momento, nem que seja um segundo, intervalo do seu almoço, né? Até no banho, você está banhando ali, você pode estar rezando, Senhor, vem tomar banho agora comigo, vamos lá, vou rezar, e vai e canta, e faz ali uma oração. Né? Não um motivo de, como a gente usa às vezes, né? Há tentações. Né? O demônio nos tenta de todas as formas. E todas as formas a gente tem para conseguir rezar. Né? De buscar essa vida interior com o Senhor. É caminhando. Eu tenho 20 minutos para chegar até o mercado, ou na igreja, ou no trabalho, dentro do ônibus. Vou rezando um texto, no Ave Maria. Converse com Jesus. Né? E isso é importante. Pode partir para mim. Vamos lá. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar, tu me destes um coração para sonhar, inquieto sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu me destes. És o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Bom, agora nós vamos também iniciar o nosso último bloco, nosso bloco número 4. Então, iniciamos aí com as nossas perguntas. Só um instante. E aqui a gente vai falar um pouco, né, sobre Teresa ser essa doutora da igreja, né, e todo o seu legado. Então vamos lá. O que significa dizer que Santa Teresa é doutora da igreja? Alguém já sabia? Alguém Já ouvi falar, já conheço, né? Mas acho que eu ouvi de você agora um pouquinho. Vamos lá. Ser proclamada, né, doutora da igreja, né, Teresa d'Ávila. É um dos maiores, esse título, né, doutor da igreja, é um dos maiores títulos que nós temos, né, de reconhecimento que a igreja pode conceder a uma pessoa, né? São poucos doutores, assim, e poucas doutoras mulheres, né? Nem todos os santos são doutores, né? Mas Teresa d'Ávila foi essa. E significa o quê? Que os seus escritos, né, que os seus ensinamentos, com toda a sua vida, aquilo que ela foi vivendo, são luz para a igreja. Luz e guia, né? Ali é algo seguro para todos os cristãos. Não é de uma comunidade, não é algo para um convento, né? Um carisma específico, mas o cristão ao todo. Ou seja,
em qualquer tempo e em qualquer lugar. Né? Os ensinamentos dela vão nos mostrar essa vida cristã. É luz que nos leva ao Senhor, que nos leva a Jesus, que é o centro. Não independente, né? Passou tantos anos, né? E ainda continua sendo essa palavra viva para nós, né? Tipo assim, nos leva sempre a silenciar, né? E Teresa, ela é essa doutora da igreja em oração. Ela nos mostra essa vida oracional, né? O quanto que é importante para nós. Teresa foi proclamada, né, doutora da igreja em 1970 pelo Papa São Paulo VI, né? A primeira mulher ali da história a receber esse título. Ela foi a primeira, né? Isso mostra para nós, né, enquanto nós apreciamos ela, que é a nossa baluarte, né, a profundidade da sua doutrina, da doutrina espiritual, né, que ela nos traz, né, essa força do seu testemunho, né, como mulher consagrada e mística também. Né? Teresa teve essa vida mística que arrasta testemunhos. E né? na humildade, como você falava, né? Na grandeza que é a humildade dela, essa frasinha mesmo, na humildade, como a Fran falava, que ela seguia, né, que ela via Jesus, que ela encontrava Jesus ali no dia a dia dela, na rotina dela, no Carmelo, na sua vida cotidiana. E durante todo esse séculos e séculos que vão passando, né, a teologia era um campo, e é assim, né, às vezes, dominado por homens, principalmente naquela época, né, como lá no início da catequese a gente ia falando, né, o Cristo trouxe isso, e o quanto que naquela época dela era difícil, né, por ser mulher, por buscar, por ter o seu local de fala, e às vezes, aqui não falando na ideologia, né, em coisas assim atuais, mas no sentido mesmo de buscar a mudança, de fazer diferente, né, para ela era muito barrada porque era mulher, né, uma doida varrida ali do tempo, que às vezes chamada de bruxa, principalmente pelas experiências místicas. Gente, teve experiências tão profundas que ela levitava, né, eu vi uma pessoa levitando, talvez Geralmente, ela fica aqui. Geralmente o primeiro impulso que você tem é de pensar, meu Deus, que coisa de Deus. Tipo assim, não. Imagina lá naquele tempo, né? Naquele tempo, realmente era uma bruxa. A gente vai falar assim. E a doutrina, né? Que essa parte que a Teresa nos ensina é fruto da sua experiência, né? Ela fala porque viveu. Ela deixou escrito todo o escrito dela, tudo aquilo que ela viveu com o Senhor. Né? Não foi algo inventado, não. Ela foi vivendo dia após dia e ela foi deixando ali para nós. Então, assim, é possível, sim, né, chegarmos à santidade. E tantos outros santos aconteceu de diversas formas. E aí, por isso que ela é chamada, né, mestra da vida espiritual da nossa igreja. Né? Ser conhecida doutora da igreja. Não é questão ali de erudição ali, mas sim de amor, de sabedoria, nascida ali da intimidade profunda com Deus. Ela é essa mestra, né, da vida íntima com o Senhor. Quem escuta um pouquinho dela, vê um pouquinho dos seus livros, dos seus escritos, você vai perceber o quanto que essa mulher era tão íntima do Cristo. Interessante você falar desse título, desse reconhecimento de doutora da igreja. E a gente gostaria de saber quais são os principais títulos e reconhecimentos dados a Santa Teresa. Santa Teresa de Jesus, o primeiro, né? Ela é também conhecida assim, né? Às vezes a gente fala, né? Teresa da Ávila, mas Santa Teresa de Jesus, porque ali ela viveu totalmente unida a Ele, né? Foi totalmente unida ao Senhor, a Jesus. Também mãe do Carmelo, né? Reformado, por ter renovado a ordem carmelita, né, trazendo de volta o espírito de simplicidade, né, de simplicidade e pobreza, né, humildade, de oração, dessa vida mais sacralidade. E aí temos também ela conhecida como mestra da oração, por nos ensinar a rezar com o coração, né, por nos ensinar a rezar com o nosso interior, a silenciarmos. E também ela é conhecida pelo título, né? Mulher forte. Muitas vezes a gente fala, né? Tem a Terezinha, que é a Terezinha do Menino Jesus, e temos Teresona, né? A Teresa, essa mulher forte. As pessoas falam, ontem eu conversando com o Thiago, né? Ele até perguntava, é a flor que a pessoa diz que é a flor do Carmelo? Aí eu, então, ela é a mãe da reforma do Carmelo, ela é só um pouquinho assim amada. Não
de santidade. Eu estou falando realmente no sentido do que ela traz para nós. Ela é mãe espiritual de Santa Teresinha. Então, vocês podem ver, né? Teresinha é tudo isso. Teresa, então, gente, ela é apaixonante. Ela é uma mulher um pouquinho, não digo que difícil, mas como eu falava, né? Ela tem a sua vida, tem o seu temperamento, tem as suas características. E é um pouquinho mais forte, esse geniozinho mais forte, apaixonante, né? Ela te faz. Você lê e às vezes as pessoas falam, ah, eu não consigo entender, é tão difícil e tal, mas chega a ser tão difícil que te faz querer buscar entender, né? Que te causa uma curiosidade. Não, eu li a primeira vez, não entendi, vou lá e busco de novo. Saio perguntando. E nisso ela te faz buscar realmente o conhecimento, né? Te faz adquirir, não somente decorar ou simplesmente uma interpretação ali no momento momentâneo, mas ela te faz querer tanto interiorizar, né? Adentrar verdadeiramente nesse castelo, né? Neste interior que é seu. Então, quem não conhece, né? Acabou de conhecer nessa catequese, mas ela é apaixonante. Vale a pena você querer buscar um pouquinho mais de Teresa. E essa liderança, não falava sobre a sua coragem, a sua sabedoria, essa mulher forte que também nos traz essa liderança espiritual. Ela é essa líder, né? Essa que aos outros buscavam refúgio, conselho, né? Pediam direcionamento. Realmente, como eu falei, né? Ela era essa mãe espiritual de Santa Teresinha. Então, por aí a gente já se tira. E nossa também, né? Era a nossa baluarte. A gente viu que Santa Teresa é uma mulher à frente do seu tempo. Então, eu queria saber o que nós podemos aprender com Santa Teresa hoje no mundo moderno. E nós aprendemos, né, com ela a voltarmos ao essencial, a voltarmos. Hoje a gente tem diversas formas, a gente tem um mundo mediativo, né? A gente quer tudo instantaneamente, a gente tem o nosso querido celular, temos a internet aí. Naquele tempo não tinha, e hoje temos. E às vezes acaba que, em vez de ser um instrumento ali de salvação, se torna um instrumento de perdição, né? De libertinagem. Então, assim, temos, como eu falava, né? As influências externas. Elas hoje falam muito mais alto do que os nossos valores, mas ela vem nos ensinar atualmente, hoje, para nós, né? Hoje a gente tira aqui 2025. Ela nos traz esse voltar ao nosso interior, olhar para nós no interior mesmo, assim, o silêncio, né? Nos faz voltar ao silêncio, no mundo tão barulhento. E ela nos mostra que a oração, ela nos traz essa autenticidade. Ela vai nos mostrando que na simplicidade, na humildade, né? Vivendo essa caridade, que é difícil no tempo de hoje por si só. Eu falo para nós jovens porque nós estamos aqui, mas você também que já é casada, vai um pouquinho mais avançado, né? Tem um pouquinho mais de experiência do que nós, assim, é mais experiente neste mundo. Você fala, mas o tempo mudou, é novas eras, novos métodos, novas coisas. Então, Santa Teresa, ela nos ensina isso. Independente do que se passa séculos e séculos, mas o seu interior está ali, né? Às vezes você esquece de ouvir, de silenciar e estar próximo do Senhor. E ela nos mostra essa intimidade que nós devemos ter. Apesar de tudo, como eu ia falando, na nossa rotina nós temos 24 horas. Para nós, às vezes, passa mais do que 24 horas. A gente, às vezes, passa mais, né? Vamos dormir já no outro dia. E ela nos der essa oportunidade, pelo menos alguns minutos, né? O nosso fundador fala, né? Às vezes 10 minutos, como a gente estava fazendo nosso gesto concreto da nossa novena, né? Que nós tivemos, de Santa Teresa de Ávila, passar 10 minutos com o Senhor, né? Silenciar ali por si só e deixar que possamos fazer uma oração silenciosa. Então, a gente abre a nossa próxima pergunta. E ela é muito interessante. Como exemplo de Teresa, inspira especialmente as mulheres e os consagrados hoje? Então, gente, Teresa, ela foi uma mulher livre em Deus, né? Abandonada totalmente. E ela mostra ali que a obediência a Deus está acima de tudo, né? Está acima dos nossos medos, das nossas limitações, e que é o Espírito Santo que fala através de quem se entrega totalmente a Ele, né? Ou seja, ela nos mostra o que é a liberdade interior, do que é o que é ser livre verdadeiramente, né? Ser livre ao Senhor.
e nos dá essa capacidade de corresponder, né, de responder ao chamado que Deus nos faz, à nossa vocação. Né? Nós passamos aqui durante 7 anos da comunidade estudando, buscando essa liberdade interior para respondermos, chegar à nossa consagração com essa resposta livre, né, com a decisão determinada de querer sempre mais nos abandonar no Senhor. Santa Teresa é essa mãe, né? essa mãezona que nos acolhe, intercede por nós, nos ensina muito. E aí eu queria saber, se Teresa pudesse nos deixar uma mensagem hoje, o que ela diria? Então, acredito que hoje ela possa dizer para nós, né? Só Deus basta, né? Deus está dentro de você, Deus está em nós, Deus está em cada um de nós, no nosso interior, como a gente falava. Entre no castelo, né? E ali, quando você adentrar no seu castelo, você vai conseguir enxergar, né? No castelo da sua alma. Então, deixe ser olhada por ele, né? Não tenha medo realmente de viver, de se entregar, de amar verdadeiramente, de ser quem você é. E aí eu trago mais uma vez a frase que ela fala, né? Nada te perturba, né? Nada te espante. Só Deus basta. Então, assim, não é difícil para quem verdadeiramente amar. Quem sabe amar verdadeiramente, quem se deixa ser livre. E aí, para finalizarmos o nosso momento catequético, antes de tudo, eu queria agradecer vocês. Né? Nós vimos que os meninos estudaram bem antes de vir. Então, eu queria agradecer o Christian, né, o Thiago, a Maria Eduardo, que se disponibilizaram a estar comigo nessa live, né, e participar um pouquinho da nossa baluarte. Né? Agradeço bastante vocês que se disponibilizaram e a você que nos acompanhou até aqui. Então, assim, que o Senhor continue, né, que nós possamos deixar durante todo este dia essa catequese refletir no nosso interior, né, que nós possamos ir refletindo daquilo que nós partilhamos, daquilo que nós falamos. Santa Teresa é essa que nos chama, né, a estar em intimidade com o Senhor. Então, que neste dia, desde a primeira oração que nós tivemos aqui, nas nossas redes sociais, o Senhor falava isso, né, buscar que este dia de hoje possa ser esta profunda adoração ao Senhor, né, em adoração, estar em intimidade, em buscar. Então, se você tem tempo, se você consegue, né, ir à missa e hoje oferecer nessa missa a sua vida espiritual, a sua vida oracional ao Senhor, por intercessão de Santa Teresa d'Ávila, você vá. Se você consegue ir à igreja, a visitar o sacrário, né, e você passar ali só 5 minutos, 10 minutos com Jesus e falar, Senhor, eu estou aqui, né, eu estou te buscando, e silenciar, deixar com que ele possa falar a você, isso é importante. E quero finalizar com a música que agora o Thiago vai cantar, para fecharmos o nosso momento catequético. Só para a gente, essa música vai falar um pouco, né, como ela falava sobre o centro, né, e a gente deve deixar ela internalizar em nós esta oração para que nós possamos realmente alcançar este castelo que é nosso interior, né? E deixar mesmo que o Senhor seja o centro da nossa vida. E esta música vai falar justamente isso, né? Que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Então, convido vocês também a cantarem comigo, né? Neste momento. Quero te louvar, te agradecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu. É o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és
o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. E assim, Senhor Deus, nós hoje te louvamos, te agradecemos pela vida de Santa Teresa d'Ávila, né? Esta mulher de coragem, esta mulher que se dispôs a viver e a ouvir a tua voz, viver para ti e para ti, este exemplo de amor e de fé para nós. Nós queremos te louvar, Senhor, por este exemplo, né, de mulher que soube buscar ao Senhor cada segundo da sua vida. Então, que a intercessão de Santa Teresa d'Ávila hoje nos ensine a buscar-te dentro de nós, a buscar-te no centro do nosso castelo, a viver com alegria, a viver com esta confiança, a viver com este abandono total ao Senhor, a fazer de nossas vidas uma verdadeira oblação, uma oração de respeito à nossa alma. Então, te bendizemos, Senhor, que nada nos perturbe, que nada possa nos roubar de ti, que nada possa ser maior do que o teu amor em nós. Então, hoje, Senhor, bendito seja o teu santo nome, que lá há muitos anos, há muitos séculos atrás, chamaste Teresa a viver contigo, a viver essa vida de intimidade. E que atualmente nos chama, dá-nos esta coragem, derrama sobre nós teu espírito de ousadia, de sabedoria, de entendimento, para que possamos também, assim como Teresa, corresponder ao nosso chamado, corresponder à nossa vocação, aonde o Senhor nos coloca. Então, louvado seja Deus. Bendito sejas tu, Senhor. Santo és tu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, irmãos e irmãs, você que nos acompanha, que está aí desde o início, que entrou agora, não saia, né? Fique aí, nós iremos já, daqui a alguns minutinhos, estar rezando, né, o texto mariano, contemplando as virtudes de Santa Teresa, durante todo este tempo, né, aquilo que ela nos ensina na nossa atualidade. Estaremos com os outros irmãos. Então, você possa agora só ir ali no banheiro, beber água e voltar novamente a estar conosco, né, estar presente na nossa rede social e acompanhar, porque vamos ter essa próxima atividade, esse texto, e depois teremos mais e outras atividades ainda. E não desista, né, eu queria deixar para você. Hoje o tempo é duro, às vezes, para nós, a nossa realidade, como eu falava, mas assim, só o Senhor passa, né? Só o Senhor é o sentido, Ele é o centro de nossas vidas. Então, se você ainda não deixou o Senhor ser esse centro, não conseguiu enxergar, deixe que durante todo este dia, né, a luz de Teresa d'Ávila, aos seus ensinamentos, a sua intercessão, que você possa se deixar ser olhada por Ele, né? Olhada profundamente pelo Senhor. Então, bendito seja Deus. E também não foi? Só agradecer. É muito bom ter partilhado esse momento com vocês também, meus irmãos. E, como a Fran disse, continue. Muitas graças do Senhor ainda vão ser derramadas em nossas vidas. Tenha um bom dia. Bom dia, pessoal. Tchauzinho. Beijos. Não pares, não deixe de caminhar. É graça divina começar bem. Não há como não reconhecer. Dá ânimo e esperança no amanhã. Então é graça maior.
graça divina começar bem. Não há como não reconhecer. Dá ânimo e esperança no amanhã. Então é graça maior persistir na caminhada certa, manter o ritmo e enxergar que a cada dia as coisas melhorarão a olhos vistos. Mas a graça das graças é não desistir, pois tentar não requer somente que se inicie. Mas a graça das graças é não desistir, pois tentar não requer somente que se inicie. Mas que se caminhe sem desistir, errando, caindo, levantando dia após dia, e assim podendo ou não, rastejando embora em pedaços, chegar